Boa tarde a todos, fala criminalistas, aí vamos dar início a mais um programa do nosso Fala Criminalista. Toda sexta-feira a gente tem esse encontro a partir das 17 horas. Eu estava agora atendendo um cliente e acabei demorando um pouco, né? A gente passou um pouquinho do horário, mas o importante é a gente não perder aqui esse nosso hábito de estar toda sexta-feira aqui falando, trazendo aqui situações, os bastidores aí da advocacia criminal, falando aqui sobre casos práticos, situações que eu tenho certeza que vão te ajudar a entender como funciona a advocacia criminal, temas importantes da nossa vivência prática, né? O que a gente vive no dia a dia, a gente tem trazido aqui no nosso programa semanalmente, compartilhando com vocês as nossas experiências, né? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui no Fala Criminalista semanalmente é compartilhar aquilo que a gente vivencia, né? Muitas vezes a gente assiste aí lives, aulas, né, de pessoas que falam sobre um determinado tema, mas muito dificilmente vivenciam aquele tema na prática, né? E quando a gente começa a falar sobre algo no plano abstrato, né, é difícil a gente entender como é que eu aplico aquilo ali no meu dia a dia, no caso concreto, como é que eu vou aplicar aquele instituto quando eu estou diante de uma determinada situação. O que eu vejo muito na prática é muitos operadores do direito, muitas vezes ele tem um conhecimento técnico, ele sabe determinada matéria, determinado tema, mas quando ele vai para a prática, vai colocar isso na prática, ele não consegue assimilar o conhecimento que ele tinha, né? Porque esse conhecimento prático hoje é o que faz a diferença, né? Que faz a diferença no nosso dia a dia. Gente, hoje um tema bastante polêmico, que é a audiência de custódia no âmbito das prisões preventivas. Ontem mesmo eu estive participando de uma audiência de custódia em um caso em que foi decretada a prisão preventiva do meu cliente por um descumprimento de medidas protetivas. E na audiência de custódia, quando se trata de uma prisão preventiva, o advogado ele acaba indo até desanimado. Por quê? Porque o que a gente vê na prática são juízes dizendo o seguinte: doutor, a audiência de custódia em prisões preventivas, eu não vou entrar no mérito. Eu não vou falar sobre a questão da revogação da prisão preventiva. E é meio que somente um protocolo, é como se fosse algo que não vai surtir nenhum efeito essa audiência de custódia. Por isso que eu usei no tema da nossa live um faz de contas. É o faz de contas da audiência de custódia quando estamos diante de uma prisão preventiva. É um faz de contas, é um mero faz de contas. É uma audiência que acontece tão somente para dizer que aconteceu a audiência de custódia, porque muitos dos juízes eles não querem rever aquela decisão que se decretou a prisão preventiva. Grande Zé Nilson Coelho, advogado lá de Camusim, meu amigo, estudou comigo. Seja bem-vindo, meu querido. O que acontece? Primeiro ponto que a gente tem que entender: a exigência da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela tem que ser realizada no prazo de 24 horas, né, após a comunicação ao juiz de que aquela pessoa foi presa. Então o juiz ele recebe essa comunicação e ele tem 24 horas para designar essa audiência de custódia. Antes a gente não tinha essa exigência e aí o Supremo determinou que essas audiências de custódia elas tinham que obrigatoriamente acontecer. Depois isso foi incluído no nosso ordenamento jurídico com a Lei 3.964, que é o famoso pacote anticrime, e aí positivou do nosso ordenamento a exigência da
cadeia da audiência de custódia, da exigência de que seja feita a audiência de custódia. E aí, quando se iniciou a audiência de custódia, a obrigatoriedade da audiência de custódia, começou-se a discutir. Essa audiência de custódia, ela só é exigida nos flagrantes? Ou essa audiência de custódia também tem que ser feita nas prisões temporárias, nas prisões preventivas? E muitos juízes manifestavam o entendimento de que a audiência de custódia, ela somente deveria ser feita quando estávamos diante de um flagrante, né? E não se fazia essa audiência de custódia quando quando se referia a uma prisão preventiva e uma prisão temporária. E aí foi seguindo, e o entendimento firmado foi de que a audiência de custódia, ela tem que ser feita em toda e qualquer prisão que aconteça. Prisão em flagrante tem audiência de custódia? Sim. Prisão preventiva tem audiência de custódia? Sim. Prisão temporária também tem audiência de custódia? Sim. A prisão, ela tem que ter, se eu falar em prisão, tem que ser submetido à audiência de custódia. Até mesmo quando se trata da prisão civil, né? Por dívida de alimentos. Quando a gente está diante de uma prisão também por alimentos, uma prisão civil, é feita a audiência de custódia. E aí, qual o grande problema disso? É que quando se fala na audiência de custódia para se tratar da prisão preventiva, a gente tem um grande problema. Qual é o grande problema? Primeiro, quando a prisão preventiva ela é decretada por um juiz que não é o juiz que está fazendo a audiência de custódia. A maioria aqui, principalmente aqui no Poder Judiciário do Estado do Ceará, hoje nós temos núcleo de custódias. E nesses núcleos de custódia, eles são responsáveis por essas audiências de custódia. Só que muitas vezes a prisão preventiva pode ser decretada pelo núcleo de custódia, pelo juiz que vai fazer a custódia, como ela pode ser decretada por um outro juiz, por juiz de origem, lá o juiz natural, o juiz da causa, onde o processo ele tramita. E aí, quando o juiz que decreta a prisão preventiva é o mesmo juiz que vai fazer a custódia, o que é que a gente tem feito? A gente tem feito uma manifestação no seguinte aspecto: Excelência, no presente caso, quem decretou a prisão preventiva foi este juízo, esse respeitável juízo, que irá aqui proceder à audiência de custódia. Então, aquele juiz que decretou a prisão preventiva e que irá fazer a audiência de custódia, ele tem conhecimento de todo o processo, de todo o trâmite, ou seja, de todos os documentos que instrui aquele processo, aquela medida cautelar. E aí é mais tranquilo, né? Eu já atuei em casos que, se foi decretada a prisão preventiva daquela pessoa pelo núcleo de custódia, foi encaminhada aquela pessoa para o núcleo de custódia fazer a audiência de custódia, e ali, na minha sustentação, no momento em que eu me manifestava sobre a revogação da prisão preventiva, eu já inicio a minha fala exatamente explorando o quê? Que o juiz que decretou a prisão preventiva é o mesmo juiz que está fazendo a análise ali do requerimento formulado pela defesa. Então, nesse aspecto, é algo até mais fácil. Existe alguma resistência por parte dos juízes? Existe. Mesmo o próprio juiz que decretou a prisão preventiva sendo o juiz que irá fazer a audiência de custódia, ainda assim existe essa resistência. Mas aí o que é que o advogado ele tem que estar atento, e ele pode justificar uma análise daqueles requisitos da prisão preventiva se valendo exatamente disso. Excelência, foi Vossa Excelência que decretou a prisão preventiva, e é Vossa Excelência que irá analisar se essa prisão preventiva ela persiste ou não na audiência de custódia. Então ele detém conhecimento de toda aquela documentação, de todos aqueles argumentos que foram utilizados para se
decretar a prisão preventiva. Então, portanto, ele tem sim toda a competência para se analisar aquela prisão preventiva que foi decretada, porque foi por ele decretada. Então, quanto a isso, é mais fácil. Agora, quando a prisão preventiva é decretada por um outro juiz, que não é o mesmo juiz que vai fazer a audiência de custódia. Isso é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque quando o teu cliente está diante do juiz que está presidindo a audiência de custódia, a primeira coisa que o juiz ele vai fazer é falar o seguinte: trata-se apenas de um cumprimento de uma prisão preventiva. Então, homologo a prisão preventiva, o ato de prisão decretada, a prisão preventiva. Mas ele não vai avaliar se mantém ou não aquela prisão preventiva que foi decretada. E qual é o argumento que ele utiliza? De que não foi ele o magistrado, o juízo, que decretou a prisão preventiva. E aí ele argumenta, para não analisar qualquer pleito, exatamente o fundamento de que ele não tem conhecimento dos autos que ensejaram aquela prisão preventiva. Ele não tem conhecimento. Então, como é que ele vai deliberar sobre a possibilidade ou não de se revogar a prisão preventiva, já que ele não tem conhecimento dos fundamentos, dos argumentos que foram utilizados para a decretação da prisão preventiva? A doutora Rayane falando, sempre achei isso um absurdo. E é realmente um absurdo, doutora. Por quê? Porque o advogado, ele se sente em uma situação de total impotência naquele caso, naquela audiência. Por quê? Porque ele não vai poder fazer muita coisa. Ele não vai poder argumentar, né, pedir a revogação da prisão preventiva. E mesmo que ele faça isso, o juiz vai dizer que ele não tem competência para analisar esses requisitos da prisão preventiva, porque foi julgado, foi decidido por um outro magistrado, né? E aí, a doutora está falando, o cliente muitas vezes não entende, e realmente não entende, porque quem está preso quer soltar, né? E aí quando se fala em uma audiência de custódia, a ideia que se passa na cabeça do cliente é a possibilidade dele ser solto naquela audiência de custódia. Ele entende o seguinte: a audiência de custódia, eu posso ser solto na audiência de custódia. Então, existe uma esperança por parte dele ser solto na audiência de custódia. Só que quando ele chega na audiência de custódia, nos casos de decretação de prisão preventiva, cumprimento do mandado de prisão preventiva, ele simplesmente diz o seguinte: o juiz, doutor, eu não tenho competência para analisar, homologo o auto de prisão em flagrante, de prisão preventiva, e o senhor faz o pedido lá no juiz que decretou a prisão preventiva. Ou seja, na cabeça do seu cliente ali, aquela esperança dele ser solto, ele fica frustrado. E você, advogado, muitas vezes, o cliente é assim, mas o que foi que o advogado fez na audiência de custódia? Ou seja, às vezes exige de você algo que você está com as mãos amarradas, engessado, né, para isso. E aí o Anthony está mencionando, para cumprir o mandado de prisão ele é competente, mas para analisar os outros pleitos não é. Isso realmente é uma verdade. Aí a gente começa a entender qual é o sentido da audiência de custódia, gente. Qual é o objetivo da audiência de custódia nesse caso concreto. Vejam bem, qual é a finalidade da audiência de custódia? Primeiro ponto é analisar os aspectos da prisão. Se a prisão ela é legal, se a prisão ela é ilegal, se foram atendidos ali, observados os direitos daquela pessoa que foi presa. Então, tudo isso vai ser observado. Então, na verdade, o primeiro objetivo da audiência de custódia é exatamente saber se foram cumpridas todas as exigências no momento da prisão e se os direitos daquele indivíduo foram de fato preservados, foram de fato obedecidos. E o segundo ponto da audiência de custódia é
saber se estão presentes os requisitos para se manter aquela pessoa presa. E aí eles só se lembram do primeiro objetivo da audiência de custódia, que é exatamente analisar os aspectos da prisão. Eles esquecem que existem também um motivo, que é um motivo que tem que ser observado para a audiência de custódia, que é saber se aquele indivíduo ele tem que continuar ou não preso, ou ele tem que ser posto em liberdade. Por que isso, Osés? Porque isso é algo que vem lá do princípio da presunção de inocência. É algo que vem lá da nossa Constituição Federal, que estabelece que a regra é a liberdade. O sujeito ele tem que responder o processo em liberdade e que a prisão ela é uma exceção. E a audiência de custódia é exatamente para fazer valer esse princípio constitucional dos julgadores entender que a regra é a liberdade. O indivíduo ele só pode ser mantido na prisão se todos os requisitos lá do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal estiverem preenchidos. Porque a regra é a liberdade em respeito ao princípio da presunção de inocência, um princípio constitucional. Mas, infelizmente, o que se vê na prática é, na verdade, uma inversão. Né? Hoje se prende para investigar, hoje se mantém a prisão por qualquer motivo, né? Tudo é motivo para se mandar prender. E a gente, advogado numa audiência de custódia, a gente fica refém do entendimento de juízes que manifestam ali a decisão de que não são competentes para analisar essa prisão preventiva porque fora decretada por um outro juiz. E aí, gente, nós começamos a estar diante de situações de total ilegalidade na audiência de custódia, que o juiz ali mesmo reconhecendo aquela ilegalidade, ele não pode fazer nada porque ele se diz incompetente para analisar os requisitos da prisão preventiva. Gente, eu me deparei com um caso concreto aqui em Sobral e que a prisão, ela fora decretada, a prisão preventiva em um crime de homicídio, foi decretada contra um determinado indivíduo. Só que esse indivíduo, na época dos fatos, ele era menor de idade. Então, não se podia decretar a prisão preventiva daquele indivíduo porque ele era menor. Só que o que acontece? Não fizeram a qualificação correta dele e não se atentaram para a idade dele, que na época do crime, na época do fato, ele era menor de idade. E aí o que o juiz fez? Decretou a prisão preventiva daquele indivíduo, mesmo ele sendo menor de idade. Aí o grande questão é, anos depois, esse indivíduo foi preso por força desse mandado de prisão preventiva no Distrito Federal, em Brasília. E aí, na audiência de custódia, se reconheceu que realmente aquele indivíduo era menor e aquela prisão preventiva que foi decretada não poderia ter sido decretada contra o indivíduo que era menor, né? Porque tem um procedimento próprio e específico para isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, existe um procedimento que é próprio, que vai tramitar numa vara, né? Uma vara para apurar, né, atos infracionais e tudo específico, tudo com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o juiz, diante daquela situação em que ele estava cumprindo a prisão preventiva de um indivíduo que na época dos fatos era menor de idade, ou seja, nunca deveria ter sido decretado a prisão preventiva daquele indivíduo. E diante de uma situação como essa, o que o juiz faz? Ele está ali diante de uma audiência de custódia para se verificar se aquela prisão realmente ela é legal,
e ele observa que foi decretado pelo juiz de origem, pelo juiz do processo, juiz natural, uma prisão preventiva contra um menor, ele está diante de uma audiência de custódia para cumprir aquele mandado de prisão preventiva, mesmo ele sabendo que na época dos fatos aquele indivíduo era menor de idade e não poderia ter sido decretada a prisão preventiva. E aí, diante de uma situação como essa, o que é que ele deve fazer? Ele deve homologar a prisão porque foi decretado por um outro juiz, e aí ele não tem competência para analisar os requisitos, a ilegalidade daquela prisão, porque foram decretados por um outro juiz. No meu ver, ao meu ver, isso é um total absurdo. Um total absurdo. E nesse caso específico, o juiz manteve a prisão daquele sujeito e oficiou ao juiz da causa, informando sobre a situação. E aí chega a informação ao juiz da causa, e ele, na mesma hora, relaxa a prisão daquele indivíduo. Só que o problema o sujeito passou quase 20 dias preso por conta disso. Vejam o absurdo. Mas a audiência de custódia não é para se verificar realmente os aspectos da prisão, da legalidade da prisão, e saber se aquele indivíduo tem que continuar ou não preso. Mas como é que se vai fazer uma audiência de custódia por um juiz que não tem competência para avaliar aquela prisão preventiva ou temporária que fora decretada? Imagine uma situação em que o sujeito é preso equivocadamente e por força de mandado de prisão preventiva, e lá na hora da audiência de custódia o advogado tem toda a documentação mostrando de que houve um equívoco na decisão que decretou aquela prisão preventiva. E o juiz que está fazendo a audiência de custódia não foi o juiz que decretou a prisão preventiva. Nesse caso, ele vai manter essa prisão. Ele vai dizer o seguinte: homologa a prisão, eu sei que está errado, mas como não fui eu que decretei a prisão, e como eu não tenho competência para avaliar esta prisão, remeterei ao juiz de origem para que ele faça a análise desses aspectos aí, dessa ilegalidade. Gente, isso é um total absurdo, porque enquanto isso, o sujeito ele continua privado da sua liberdade. E é algo que, na prática, a gente tem se deparado com isso e tem visto uma dificuldade grande, né? Uma dificuldade grande. Recentemente, um colega advogado comentou que estava numa audiência de custódia que estava sendo realizada para vários indivíduos que foram presos em flagrante, e naquela situação específica, 3 mulheres foram presas. Das 3, todas tinham filhos menores de 12 anos. E uma delas, a gente sentia a informação do próprio Conselho Tutelar que as crianças ficaram sob a responsabilidade lá dos conselheiros, porque não tinha a quem entregar as crianças. E aí, gente, diante de uma situação como essa, a mulher é levada à audiência de custódia para se avaliar ali a prisão dela. Só que neste caso específico, a prisão tinha sido decretada pela Vara de Delitos de Organização Criminosa em Fortaleza, não pelo juiz que estava fazendo a audiência de custódia, mas pelo juiz lá da Vara de Delito, pelo colegiado. Na verdade, lá são 3 juízes, pelo colegiado da Vara de Delito de Organização Criminosa. E aí, na audiência de custódia, o que foi que o juiz fez? Ele disse o seguinte: mesmo diante da informação trazida aos autos do conselheiro tutelar, informando que as crianças ficaram sob a responsabilidade dele, mesmo diante do que dispõe o artigo 318-A do Código de Processo Penal, que é taxativo quando se fala na prisão domiciliar, que deve ser, na verdade, é uma norma cogente, obrigatória,
E essa norma exige que, nessas circunstâncias, a mulher, se não for crime envolvendo violência ou grave ameaça, deve ser posta em liberdade, deve ser concedida a prisão domiciliar. E aí, nesse caso, o que foi que o magistrado fez? Simplesmente informou que não teria competência para se analisar ali o pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, porque ele não tinha decretado a prisão, tinha sido um outro juízo. E os argumentos utilizados pela defesa somente poderiam ser apresentados no juiz que decretou a prisão preventiva. Mas isso é um absurdo. A mulher ainda encontra-se presa, certo? Presa em unidade prisional, quando a lei disciplina que deveria ser dado a ela o benefício da prisão domiciliar para que ela possa cuidar dos seus filhos. Mas, infelizmente, ela ainda continua presa. E o mais interessante, gente, é que no próprio mandado de prisão preventiva decretado, o juiz de origem, o colegiado que decretou a prisão preventiva, ele já informa que o juiz que irá fazer a audiência de custódia não poderá analisar uma possível revogação da prisão preventiva. Cara, já está escrito no mandado de prisão esta recomendação, na verdade, essa exigência por parte do juiz que decretou a prisão, do colegiado, informando que o juiz da custódia não poderá analisar os aspectos da prisão preventiva. Aí ele coloca aqui o seguinte, eu vou fazer a leitura para vocês verem. Eu estou com a cópia do mandado de prisão, em um caso específico, de uma prisão preventiva decretada pela Vara de Delitos de Organização Criminosa de Fortaleza. E esta audiência de custódia, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi realizada no 5º núcleo de custódia. E aí, olha o que se tem no mandado de prisão, gente. Em obediência, o que dispõe o Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução 213, que é a resolução que trata sobre a audiência de custódia, determina que, uma vez realizada a prisão dos investigados, certo? Sejam conduzidos à 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza ou ao núcleo regional de custódia respectivo, conforme determinado na portaria 498 de 2022, publicada no Diário da Justiça, no dia 18 de março de 2022, no prazo de 24 horas, certo? Para fim de realização da audiência de custódia. Beleza, até aqui legal. Que terá, aí aqui, gente, um absurdo, que terá como única finalidade a tutela da integridade física do encarcerado, e não com escopo meritório, ou seja, de se saber se aquela prisão preventiva deve ser mantida ou não. E aí ele fala o seguinte, pois atenta contra a lógica do razoável o fato de um juiz, no caso dos autos, um colegiado, reconhecendo o perigo libertatis, que é o perigo da liberdade do sujeito, decretar a prisão preventiva do investigado e revogar logo em seguida a sua própria decisão, tão logo cumprido a ordem, antes de qualquer alteração da situação fática ou até mesmo da produção de qualquer efeito em benefício da investigação. Olha aqui, gente. Este é o mandado de prisão preventiva que eu tive acesso
em que o sujeito, o juiz, o colegiado, ele já fala o seguinte: olha, a prisão preventiva, ela, no momento em que for ser cumprida, ela tem que, o sujeito, ele tem que ser imediatamente, no prazo de 24 horas, encaminhado ao juiz para que ele faça audiência de custódia. No entanto, este juiz que irá presidir a audiência de custódia, ele não poderá fazer uma análise de mérito da prisão preventiva. Ele tão somente irá avaliar a integridade física do sujeito que está sendo apresentado. Mas, gente, isso destoa completamente, é algo que vai totalmente de encontro ao escopo da audiência de custódia. Qual é a finalidade da audiência de custódia? É saber se os aspectos da prisão, aquela prisão, ela realmente foi cumprida dentro da legalidade, houve excesso por parte dos agentes estatais que cumpriram aquela prisão preventiva, houve algum excesso, houve algum abuso, houve alguma arbitrariedade, a integridade física daquele indivíduo, ela foi respeitada, é o primeiro ponto, ok, beleza. Agora, retirar do juiz que irá presidir a audiência de custódia a competência para se avaliar se mantém ou não a prisão preventiva, é você entender que a audiência de custódia não tem sentido. Que a audiência de custódia é algo que acontece, não faz de contas, acontece só para dizer que aconteceu. Porque o advogado não pode fazer nenhum pedido e porque o juiz, mesmo o advogado, fazendo pedido de revogação da prisão ou pedido a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos casos em que cabe a prisão domiciliar, o juiz simplesmente vai dizer que não tem competência para avaliar isso, porque a prisão foi decretada por um outro juiz. E aí o sujeito vai para uma audiência de custódia sem ao menos ter sido oportunizado a ele uma análise desses requisitos da prisão preventiva. Zé, então, nesse caso específico, cara, eu vou para a audiência de custódia como advogado, vou fazer meu requerimento, falo. Uso de vários argumentos, certo? De vários argumentos, e aí simplesmente o juiz diz assim, ó, epa, eu não sou competente para analisar isso. Você gasta saliva, você gasta tempo, o cliente olha para ti e diz o que é que o advogado fez, não aconteceu nada. Gente, infelizmente é uma realidade que a gente vivencia. E Osés, o que é que você imagina para se reverter isso? Eu estava até conversando com o pessoal aqui do escritório essa semana para a gente ver uma forma de protocolar algo no Conselho Nacional de Justiça, ver quais são, onde é que é cabível isso. Por quê? Porque se o juiz que vai analisar a prisão preventiva na audiência de custódia não foi o juiz que decretou a prisão preventiva, e por isso ele não pode analisar se mantém ou não aquela prisão preventiva, se ele não pode fazer isso, que a audiência de custódia seja feita pelo juiz que decretou a prisão preventiva. Poderia ser feito desta forma. Se ele entende que não tem competência para analisar essa prisão preventiva, porque ele não tem acesso aos autos, ou poderia-se fazer a audiência de custódia pelo juiz que decretou a prisão preventiva, e ali ele teria condições de se avaliar se era o caso ou não de revogar essa prisão preventiva, ou pelo menos que se oportunize ao juiz que recebe, que vai presidir a audiência de custódia e que não é o juiz que decrete a prisão preventiva,
que seja oportunizado a ele o acesso aos autos para que ele possa deliberar se mantém ou não aquela prisão preventiva. O que não pode é acontecer uma audiência de custódia em que um magistrado não analisa o pleito da defesa, porque ele entende que não tem competência para analisar esse pleito, em razão de ele não ter sido o juiz que decretou a prisão preventiva e ele não ter entendimento e não ter conhecimento dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Tudo bem. Ele não foi ele que decretou a prisão preventiva. Então ele não tem conhecimento dos argumentos. Como é que ele vai decidir no escuro se aquela prisão preventiva ela persiste ou não? Certo, eu concordo também com isso. Mas se ele não tem o conhecimento disso, dos argumentos, que esta audiência de custódia seja feita pelo juízo que decretou a prisão preventiva. Isso é algo óbvio. É algo óbvio. Por quê? Porque a partir do momento em que ela é feita pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, o magistrado que vai fazer a audiência de custódia, por ter sido ele o magistrado que decretou a prisão preventiva, ele vai ter o conhecimento de todo o processo e os argumentos que ele utilizou para se decretar a prisão preventiva e, consequentemente, ele vai ter motivos, ele vai ter entendimento para se avaliar se é o caso ou não de se manter aquela prisão preventiva. O que não pode é uma prisão preventiva que fora decretada, acontecer uma audiência de custódia sem o juiz ele não ter qualquer tipo de competência para analisar os pleitos feitos pela defesa, porque é um absurdo isso. Se a prisão preventiva foi decretada, que faça a audiência de custódia seja feita pelo juiz que decretou a prisão preventiva. Mas o juiz que decretou a prisão preventiva não vai querer fazer as audiências de custódia, porque existem os núcleos de custódia para isso. Se ele não vai fazer, que pelo menos se disponibilize ao juiz do núcleo de custódia o acesso aos autos para que ele tenha condições de se avaliar os motivos que se decretaram a prisão preventiva e ele poder analisar se é o caso de revogar ou se é o caso de manter, ou se é o caso de converter aquela prisão preventiva em prisão domiciliar nas hipóteses em que é possível a aplicação da prisão domiciliar, como é o caso de mães, né, de filhos menores de 12 anos ou gestantes. O que não pode acontecer é ele estar diante de uma situação em que a mulher foi apresentada, presa preventivamente, foi apresentada na audiência de custódia, tem a informação do Conselho Tutelar de que os filhos ficaram lá sob a responsabilidade do Conselho, tem a comprovação de que se tratam de filhos menores de 12 anos, ou tem a comprovação de que a mulher é gestante, e ele simplesmente diz que não tem competência para analisar algo que é objetivo, algo que é uma coisa objetiva, algo que é uma coisa certa. Cabe ou não prisão domiciliar? Vamos lá para 318. Quais são as hipóteses possíveis? Quais são as exceções? Existe a exceção aqui no caso concreto? Não, não existe. Então concede a prisão domiciliar. Agora o que não pode é acontecer o que a gente se depara aí quase todos os dias. O juiz, diante de uma situação daquela em que é plenamente possível a revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de uma prisão domiciliar, ele não poder fazer nada. Eu participei de uma audiência de custódia, isso no final de semana, no plantão. Era a seguinte situação. O meu cliente, ele foi preso por força de um mandado de prisão dentro da execução de pena. O que é que acontece?
iniciou a execução de pena para que ele cumprisse a pena em regime aberto, regime aberto. Acontece que ele não foi encontrado para dar início ao cumprimento lá do regime aberto, que ele teria que estar em casa todos aos finais de semana. E aí o juiz, por não ter localizado, ele decreta a prisão desse sujeito. E aí ele coloca lá que a decretação da prisão se dá em razão dele não ter sido localizado, mas que com a localização ele seja imediatamente apresentado em juízo. Porque não faz sentido deixar essa pessoa privada da sua liberdade quando a pena que ele vai cumprir é algo que não é a privação da liberdade no sentido de estar recolhido em uma unidade prisional. E nesse caso específico, eu fui contratado para fazer a audiência. Ele foi preso no sábado. Ele foi preso na execução, foi preso por força de um mandado de prisão decretado na execução de pena, porque ele não havia sido localizado para cumprir a pena em regime aberto. Ou seja, o regime aberto ele não estaria preso, privado da sua liberdade em uma unidade prisional. Mas o juiz decretou a prisão para assegurar o cumprimento daquela execução de pena. Beleza, tranquilo. E aí ele foi preso no sábado. Quando eu chego no sábado, na audiência de custódia, eu explico para o juiz: Excelência, o motivo da decretação da prisão preventiva, e está aqui a decisão, está aqui o mandado de prisão, foi o fato dele não ter sido localizado no âmbito da execução. E aí, para assegurar o início da execução, o magistrado decretou a prisão dele. Mas uma vez ele comparecendo em juízo, né, e podendo indicar o seu endereço para cumprir aquela pena que foi imposta, qual o motivo de se deixar esse homem preso? Ah, doutor, mas como não fui eu que decretei a prisão preventiva, eu não posso avaliar isso. Por quê? Porque eu estaria tendo uma ingerência naquilo que foi decidido pelo colega lá, pelo juiz da causa. Excelência, Vossa Excelência está em uma audiência de custódia exatamente para coibir qualquer tipo de ilegalidade. E, ao meu ver, é uma ilegalidade grande deixar essa pessoa presa por conta de um mandado de prisão oriundo de uma execução de pena, pena essa aplicada em regime aberto, que somente foi decretada a prisão para assegurar o início do cumprimento desta execução de pena. E Vossa Excelência está diante de uma pessoa que vai ser encaminhado para uma unidade prisional, vai ficar presa em regime fechado, aguardando futuramente a expedição de alvará de soltura pelo juiz natural, pelo juiz que decretou a prisão dele por uma mera formalidade. Eu questionei isso, por uma mera formalidade. E aí ele falou: doutor, mas tem a questão de competência. Doutor, tem a questão aqui de liberdade. É uma questão de uma pessoa que vai estar presa por uma situação em que ela não deveria estar recolhida, ela não deveria estar presa. Aí foi onde eu apresentei um argumento de que, se Vossa Excelência quer assegurar o cumprimento deste mandado de prisão, Vossa Excelência pode se utilizar aqui de um instrumento que possibilite que aquela decisão do juiz de origem seja respeitada, e o objetivo é esse, que as decisões judiciais sejam e devem ser respeitadas, mas Vossa Excelência pode assegurar que isso seja possível a partir do momento em que Vossa Excelência determina a soltura dele com monitoramento eletrônico, para assegurar que esse indivíduo seja localizado. E Vossa Excelência pode ir além. Vossa Excelência pode ainda determinar que ele, em 48 horas, se apresente
no juiz de origem que decretou a prisão para ele dar início ao cumprimento dessa execução. Não foi esse o motivo utilizado pelo juiz para se decretar a prisão? Foi o fato dele não ter sido localizado. E aí, a partir do momento que ele é apresentado ao juiz da custódia, e o juiz tem da audiência de custódia, tem a possibilidade de determinar que ele saia de lá monitorado eletronicamente para que ele seja localizado para dar início ao cumprimento da pena. E, além do mais, ele determinar que aquele sujeito se apresente em juízo em 48 horas após a sua liberação com monitoramento eletrônico. Qual é o risco que vai se ter a esta execução de pena que decretou a prisão preventiva? Desculpa, a prisão dentro da execução de pena daquele indivíduo. Entende como existem diversas alternativas para que se possa conciliar, né, um respeito às decisões judiciais, mas ao mesmo tempo garantir, né, de que a audiência de custódia se evite ilegalidades, se evite certos abusos. Porque eu não consigo ver, gente, como é que eu estou diante de uma prisão preventiva que foi decretada, eu juiz, em uma audiência de custódia, tratando de processos em que se tem uma gestante ou uma mãe que é mãe de um filho menor de 12 anos e que não se trata de crimes praticados com violência ou grave ameaça ou crimes praticados contra os filhos, contra os menores, e eu não poder conceder uma prisão domiciliar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí eu te pergunto, qual é o sentido? Qual é a necessidade? Qual é a finalidade da audiência de custódia? Se não é evitar esses abusos, essas arbitrariedades, de deixar uma pessoa presa quando a lei assegura uma prisão domiciliar. Em situações como eu aqui citei, em que eu vivenciei um indivíduo que teve a sua prisão preventiva decretada quando ele era menor à época dos fatos, não se percebeu isso, decretou a prisão, ele foi preso em Brasília, por um fato que na época ele era menor, o juiz tinha conhecimento que isso não era possível, mas ele entendeu o seguinte, que não tinha competência para realizar a prisão preventiva decretada, mesmo sabendo que era uma ilegalidade, e o sujeito ainda passou 20 e poucos dias preso, e no final o processo foi extinto, a ação penal foi extinta, porque ele não poderia responder um processo, porque na época dos fatos ele era menor e não poderia responder àquela ação penal. Um absurdo. E aí, ele se omite diante disso, ele fecha os olhos diante disso, se a finalidade da audiência de custódia é coibir certas ilegalidades, é analisar os aspectos da prisão, a sua legalidade ou a sua ilegalidade, e analisar também se estão presentes ou não os requisitos da prisão preventiva. É isso que o juiz tem que fazer. Gente, e eu particularmente acho que na audiência de custódia tem que se analisar, deve ser analisado, se é o caso de se manter ou não a prisão. O objetivo da audiência de custódia é isso. Não é só analisar os aspectos da legalidade da prisão. Mas vai além, é saber. Tem motivos para se mandar prender, para se determinar a manutenção da prisão preventiva decretada? Tem motivos para isso? Beleza. Tem motivos. Manter a prisão. Mas não tem motivos. Eu vou manter a prisão dessa pessoa quando eu estou diante de uma hipótese que não existem motivos para se decretar a prisão dessa pessoa. E aí eu digo o seguinte, não, eu vou manter a prisão porque eu não tenho competência para analisar se é devida ou não esta prisão preventiva. Isso é um absurdo que deve ser, gente, evitado. E aí nós, como advogados,
precisamos, através da nossa instituição, da OAB, provocar a ordem para que isso seja revisto, porque a partir do momento em que eles têm duas opções, e é fácil disso ser resolvido. Se o juiz decretou a prisão preventiva, a audiência de custódia, quando se fala de prisão preventiva ou prisão temporária, tem que ser feito pelo juiz que decretou a prisão preventiva ou prisão temporária, porque é ele que detém conhecimento dos argumentos para se decretar aquela prisão. Então, se ele detém do conhecimento do processo, do jeito que ele decreta, ele também pode revogar. Isso é a primeira solução, e algo básico que pode ser observado. Ou então, se ele não detém isso, se ele não quer fazer, ou se ele não vão fazer essas audiências de custódia, porque existe toda uma organização do Poder Judiciário tratando dos núcleos de custódias, então, que pelo menos o juiz que vai presidir esta audiência de custódia, ele tenha acesso aos autos do processo, que ele tenha acesso ao que foi utilizado como fundamento e embasamento para se decretar aquela prisão preventiva. Ele não pode chegar numa audiência e simplesmente dizer o seguinte: eu não tenho competência porque eu não sei quais foram os argumentos utilizados pelo magistrado que decretou a prisão preventiva para se justificar a prisão desse sujeito. E aí, com o fim de evitar qualquer decisão contraditória ao que tem nos autos lá, eu não tenho competência para isso. O que não se pode, gente, é termos um mandado de prisão e onde lá está escrito, que eu li aqui agora há pouco, informando que o juiz que irá fazer a audiência de custódia não poderá deliberar sobre a manutenção ou não da prisão preventiva. O que não pode é isso. O juiz prende, determina a prisão preventiva e no mandado de prisão ele já informa o juiz que irá fazer a audiência de custódia de que ele não poderá fazer uma análise meritória, ou seja, ele não poderá dizer se aquela prisão preventiva ou não deve ser mantida. Ele tão somente irá analisar os aspectos, as formalidades da prisão, no sentido de se os direitos dele foram respeitados. Mas como é que o direito daquele sujeito está sendo respeitado se não está sendo oportunizado a ele uma análise se aquela prisão preventiva deve ou não ser mantida? Como é que eu posso garantir o respeito aos direitos daquele indivíduo se a Constituição Federal estabelece um princípio constitucional de presunção de inocência e determina que a liberdade é regra e a prisão é exceção, e o juiz, sabendo disso, não ter competência para analisar algo que deve ser feito naquele momento, naquele ato, que não pode ser adiado, porque a gente está tratando de liberdade, a gente está tratando de algo que é sagrado, a liberdade de uma pessoa, a liberdade de um indivíduo. E é por isso, gente, que nós precisamos se insurgir contra isso, para que nós, advogados, não aconteça mais isso, de um advogado chegar numa audiência de custódia e sair de lá sem poder fazer qualquer requerimento, porque o juiz não vai analisar, do cliente chegar lá e se frustrar com a audiência de custódia, porque simplesmente a audiência de custódia não serviu para nada, é simplesmente uma audiência de custódia que a gente chama de faz de contas. Existe, mas não serve para nada. Existe, mas não vai fazer diferença nenhuma. É isso que a gente percebe que vem acontecendo nas audiências de custódia quando se trata de prisões preventivas que foram decretadas. E é importante que a gente se atente a isso, que a gente se organize como
como classe, enquanto classe, para a gente provocar o Conselho Nacional de Justiça, para a gente provocar, enfim, as cortes superiores, para que seja alterado, mudado isso, gente. Ou o juiz que decretou a prisão preventiva, ele faça audiência de custódia, ou que possibilite ao juiz que vai fazer a audiência de custódia, em não sendo ele o juiz que decretou a prisão preventiva, que ele tenha acesso aos autos para que ele possa deliberar se é o caso ou não de manutenção da prisão preventiva. O que não pode é simplesmente o juiz se esquivar ou se omitir de qualquer decisão, alegando que a competência seria do juiz que decretou a prisão preventiva e aquele ato da audiência de custódia acaba não servindo de nada, acaba frustrando todos nós, no caso, advogados e também clientes que estão com as suas liberdades privadas. Gente, é isso que eu queria transmitir na live de hoje, do programa de hoje, esta mensagem da gente começar a se insurgir contra isso, para que a gente consiga uma solução, né, para essas situações e que possibilite um exercício mais efetivo da advocacia dentro de uma audiência de custódia, mesmo tendo sido, mesmo em se falando de uma prisão preventiva que fora decretada. O que não pode é o advogado ficar lá de mãos, né, atadas, engessado, porque não pode fazer qualquer pedido, já que o juiz vai alegar que não é competente para isso. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, pode encaminhar para o nosso direct. Se tiverem também sugestões de tema, a gente está aqui aberto a sugestões para a gente poder trazer aqui casos práticos, situações práticas, que com certeza vai ser de suma importância para você aplicar aí no seu dia a dia da advocacia, tá certo? E gostaria de ressaltar que a oportunidade, segunda-feira, a gente vai trazer aí nas nossas redes sociais, a gente vai dar início na verdade, um projeto da gente, né, tá saindo do papel, que é o Código Secreto da Execução Penal. A partir de segunda-feira vai ter uma imersão, né, uma vasta experiência da gente no âmbito da execução de pena, casos concretos. A gente vai fazer um dia de imersão, serão 10 horas de imersão tratando só sobre execução de pena, só caso prático, caso concreto. Como é que você começa a enxergar uma execução de pena de maneira diferenciada, que a gente chama de um olhar diferenciado, o foco diferenciado, e com certeza vai te possibilitar que você consiga faturar honorários altíssimos, né? Não vamos enxergar a execução de pena só com aquela ideia de que é livramento condicional, progressão de regime. Isso daí não vai te tornar um advogado diferente. A execução de pena, ela está em outra, a análise da execução de pena está em outra dimensão. E é isso que a gente vai trazer na nossa imersão, que será publicada aí nas nossas redes sociais a partir de segunda-feira, o Código Secreto da Execução Penal. A partir de segunda-feira a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais, e se você tiver interesse, entre em contato com o nosso direct, e com certeza você vai sair deste evento, dessa imersão, com um olhar diferenciado do que realmente é a atuação do advogado no âmbito da execução de pena, tá certo? E o programa de hoje, a nossa live, vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, e depois, se você quiser assistir ou quiser encaminhar para outras pessoas que também possam se valer aqui do nosso conhecimento, da nossa prática, do nosso dia a dia, fique à vontade, tá certo? Eu sempre digo que o conhecimento, ele liberta, e é por isso que a gente está aqui toda sexta-feira trazendo aqui
o nosso conhecimento, para que de alguma forma ajudem vocês que nos assistem aí toda sexta-feira. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira.